Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz, muita harmonia no coração de cada um, todos que estão aqui no nosso ambiente, na Casa Vida Vez. Com muita alegria que recebemos todos vocês para o estudo da noite. Nosso tema hoje, obsessão, um tema aí bastante integrante, para que a gente possa buscar conhecimentos. E sobre a luz da doutrina espírita, nós vamos fazer esse estudo de hoje. Nosso companheiro Antônio já está conosco aqui. E nós vamos nos preparar, já pedindo a todos vocês que estão com o celular para colocar no modo silencioso ou desligar. E vamos então fazer a nossa prece para iniciarmos. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Agradecer por estarmos aqui nessa Casa de Miramês, na noite de hoje, onde viemos buscar harmonia e equilíbrio para os nossos corações, para a nossa mente, para que possamos achar o caminho da paz, da alegria e do equilíbrio. Rogando a Jesus, nosso Mestre amado, que se faça presente no meio de nós, possa estender a sua mão, nos iluminando a cada um aqui presente, que possamos também levar nosso pensamento aos nossos lares, para que essa luz do Mestre amado Jesus chegue a todos os nossos companheiros, nossos irmãos, nossos parentes e aqueles nossos irmãos que estão em conflito consigo mesmo. Que sua paz, Mestre amado Jesus, dê o conforto necessário a cada um, que assim seja. Convidamos o Pai. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Jesus esteja conosco, hoje e sempre, nos dando sempre a alegria, a graça e as oportunidades que nós temos de a cada instante estarmos próximos dele, escutando o que ele tem para nos falar, escutando principalmente o que ele fala no nosso coração, no nosso pensamento, no nosso espírito, para que nós possamos nos tornar cada vez mais espíritos melhores, evoluindo, crescendo, buscando cada vez mais o céu, o reino dos céus, para que possamos voltar uma condição bem melhor, com nossa mente. E é uma graça muito grande, uma alegria enorme, quando a gente está aqui com esse friozinho bom de Belo Horizonte. Há muito tempo que Belo Horizonte, Contagem, Betim, essa região toda maravilhosa que nós temos aqui, não faz um friozinho tão bom, né? Quem tem cabelinho branco aí igual eu, lembra que nessa região aqui, antigamente 28 graus, o último rio de frio, né? Desculpe, 28 graus, o último rio de calor. O de frio era 10. E agora está começando a chegar mais ou menos no fim, né? Mas é muito bom esse friozinho que aquece os corações, a alma, o espírito, né? A gente toma mais caldinhos, né? Para fortalecer o corpo e come menos coisa pesada, né? Não é verdade? Gente, muita paz para todos. E o tema hoje é obsessão. Mas eu queria iniciar falando sobre a passagem que nos foi dada sobre Mateus, no capítulo 12, quando ele fala desse assunto, do espírito imundo, e o mesmo assunto é tratado em Lucas, no capítulo 11. Mas existem algumas colocações diferentes com relação ao um e outro, e eu queria trazer para que a gente possa encaixar a palavra. Então Jesus fala, Mateus, ele fala para a gente assim, que Jesus ele estava no meio das pessoas, falando sobre curar, expulsar os demônios, Beuzebu, como eles falavam, e as pessoas condenando a ele porque ele fazia aquilo, e pediam a ele que desse o sinal e condenavam, dizendo por que ele estava fazendo aquelas coisas que não eram lícitas Jesus fazer aquilo, na opinião dos fariseus que estavam próximos dele. Que os fariseus eles estavam sempre por ali, Eles queriam de alguma forma pegar Jesus no contrapé,
mas não conseguiam porque Jesus sempre sabia o que estava por trás dos pensamentos deles. E com isso, Jesus conseguiu trazer os ensinamentos para aqueles que tinham ouvido de ouvir, aqueles que realmente queriam e sabiam o que procuravam em Jesus. Mas Jesus falava dessa forma. Mas interessante que, lá em Lucas, ele traz um pouquinho antes dessa passagem, ele traz uma informação interessante para a gente, tá? Ele fala assim, e aconteceu que saiu um demônio do mundo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, essa passagem está muito parecida com aquela lá do Mateus. Diziam, ele expulsa os demônios, por Deus e o príncipe dos demônios. E outros tentando pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo rei dividido contra si será mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. Uma casa dividida contra a própria casa cairá. Aí ele fala mais embaixo assim, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Jesus estava ali presente. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Em segurança está tudo quanto tem. Então, quando o valente guarda a sua casa armado, a sua casa em segurança está tudo quanto tem. Bom, deixa eu voltar aqui agora. Onde que está? Desculpa, gente, deixa eu procurar aqui que eu não perdi. Então, Jesus ele fala assim, quando tem, né? Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então é interessante, né? Se nós estamos cuidando da nossa casa, nós somos os valentes da casa, né? E de repente vem uma pessoa mais valente do que a gente e nos expulsa de nossa casa, não é? Tira de nós toda a nossa armadura, mas nós vamos ver isso. Quando não é comigo, é contra mim. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Palavras de Jesus. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. O último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher entre a multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o rei que te trouxe dos peitos que mamaste. E Jesus disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. O nosso tema de hoje está relacionado com o versículo a partir do versículo 24. Mas Jesus ele começa falando para a gente o nosso interesse, a nossa obrigação, a nossa condição de guardarmos a nossa casa. O que é guardarmos a nossa casa? O nosso corpo, a nossa vigilância, nos mantermos vigilantes, atentos. Aquela expressão de Jesus, vigiar e orar, estamos vigiando, estamos orando, para que nós possamos nos manter atentos. E quando ele fala que chega o mais valente sobrevindo o outro, mais valente do que ele, e vencendo, nos vence por causa da nossa vigilância, nós não conseguimos nos vigiar, esse valente nos vence,
E tira de nós toda a nossa armadura. Tira de nós toda a proteção que nós temos. Tira de nós toda a vida que nós temos para que possamos viver. Aí a gente vai chegando lá embaixo. Quem contra mim, quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajuda, espalha. Jesus quer dizer que nós precisamos estar com Jesus. Porque quando nós estamos com Ele, nós estamos junto de Jesus. Nós estamos próximos de Jesus. Jesus está do nosso lado. Mas quando nós não estamos com Ele, nós somos contra Jesus, ou nós não brigamos, nós atentamos para Jesus, aí nós espalhamos. E para espalhar depois, para juntar é difícil, não é? Muito difícil. Então, chegando mais abaixo do nosso tema, quando o espírito imundo tem saído do homem? Quando o espírito imundo tem saído do homem? Um homem que está no grau de obsessão, daqui a pouco eu vou explicar a obsessão, né? Ele está no grau de obsessão, o espírito imundo está junto dele, e esse espírito imundo, ele sai do homem. Ele sai do homem. Quando ele sai do homem, é porque este homem, ele se guardou os ensinamentos de Jesus. Ele estava protegido nos ensinamentos de Jesus. Ele teve o trabalho de buscar cada vez mais Jesus para a sua família, para o seu coração. E isso é dado numa reunião de obsessão, isso é dado no passe, isso é dado no mar fortificado, isso é dado nas reuniões que nós assistimos, isso é dado nos livros que nós levamos para casa para ler e, principalmente, no culto evangélico do lar. Quando nós fazemos um culto no lar, espíritos desinteressados vão com o nosso lar. Aí, aliado ao nosso culto no lar, nós temos a nossa vigilância, a nossa capacidade de nos vigiar contra os ataques daquele mais valente do que a gente, do que aquele que veio para nos perdoar. E se nós buscamos tudo isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos livrar daquele espírito imundo. E esse espírito imundo, ele vai procurar outro lugar. Ele vai procurar ficar dentro da nossa casa. Tem uma passagem de uma reunião mediúnica que nós fizemos uma vez, e eu conversava com um espírito, e ele era bem rápido, sabe? Ele era bem rápido, assim, nervoso, aquela coisa toda. E a gente contava para ele sobre o Evangelho, né? Tentando falar para ele alguma coisa sobre o Evangelho. E ele falou comigo assim: ô meu amigo, aqui, você está falando esse monte de coisa bonitinha aí? Para mim isso não interessa. Fala para ele que está lá fora. Lá fora era porque a pessoa obsidiada estava no salão de reuniões, né? Salão de palestra. Ele falou assim: fala com ele que está lá fora. Não fala isso para mim. Enquanto na casa dele tiver o que eu gosto, eu não vou sair de lá. Mandei ele mudar os pensamentos dele. Lá tem briga, tem cigarro, tem bebida, tem bagunça, tem confusão, falta de respeito. É lá que eu quero ficar. Lá que eu quero ficar e vou continuar lá. Agora fala para ele. Fala para ele para mudar, fala para mim mudar, fala para ele mudar. Aí nós conversamos um pouco mais com ele, depois teve mais outras reuniões lá, e a coisa foi mudando um pouco de conversa. Mas o que ele quis dizer? Fala para ele que está lá fora. Porque quem precisava de transformação, de mudança, era ele. Né? O Espírito estava ali, montando na casa dele. Mas quando a gente leva a palavra de Jesus, quando a gente leva o ensinamento de Jesus, que a gente faz um culto lá em casa, espíritos inferiores, principalmente que nos obsediam pelo mal, eles não querem ficar na nossa casa. Se nós os temos como obsessores, e eles vêm nessa casa aqui para fazer uma visita com a gente, às vezes eles vêm com nós ali, passeio, ali na calçada. Não entra. Mas alguns depois começam a entrar. Começam a assistir reunião, começam a entrar assim, normalmente não. E nós estamos fazendo uma caridade enorme auxiliando esses irmãos.
no final, vou mostrar para vocês. Ele anda por lugares secos, lugares áridos, e a versão de Mateus está áridos. Lugar árido é o quê? Um lugar que não tem vida, que não tem nada, se você plantar não vai dar nada. Né? Então é um lugar que não tem nada, você vai chegar, só vai chegar secão. Então ali não tem onde ninguém ficar. O que são esses lugares áridos? Esse espírito que saiu em busca de mentes ocupadas, mentes que ele poderia estar ali obsediando, porque lá naquela outra pessoa ele foi embora. Só que ele chega em vários lugares e não encontra ninguém onde ele possa ficar. Então são os lugares áridos. Ali não ia fazer morada, não ia ver nada para ele. Não ia crescer nada que ele queria que crescesse ali naquele ambiente com aquela pessoa. Foi embora, né? Buscando repouso. Esse buscar repouso é porque quando ele chega ali, ele quer se instalar. Né? Ali é o repouso dele. Ali é onde ele vai ficar bem. Porque ele encontrou uma mente que estava em sintonia com a dele. É assim? E não o achando, diz. Bom, beleza, ele chegou ali no lugar árido, buscou uma mente para sintonizar com a dele, para ele ficar por ali, e ele não encontrou ninguém. Ele não encontrou ninguém. Uma pessoa onde ele pudesse ficar. Aí ele fala assim, caramba, andei muito por aí, né? Rodei, eu não achei nada. Não, eu vou falar para minha casa, de onde saiu. Onde que era a casa de onde ele saiu? Aquilo que estava obsediado anteriormente, onde ele fixava. E quando ele volta para a casa dele, né, o corpo daquela pessoa que está lá, ele simplesmente acha a casa varrida e abandonada. Ou seja, tudo aquilo que foi plantado dentro daquele lar, tudo aquilo que foi construído para que aquele espírito não ficasse por ali, todas aquelas mensagens, culturar, livros, vigiar e orar, todas as mensagens de amor, elas não estavam por ali. Elas foram abandonadas. O que acontece? A gente coloca um monte de coisa feia, né? Um monte de coisa feia na nossa vida. Por quê? Porque nós buscamos o Evangelho, buscamos o Senhor, aí na hora a gente acha que a coisa está mais legalzinha um pouquinho, a gente esquece do Senhor. A gente não quer saber mais de Jesus, né? A gente fala assim, puxa, Jesus me ajudou lá em casa, muito agradecido, mas agora eu vou tocar minha vida. E a gente começa a cair nas mesmas mazelas, nos mesmos erros, as mesmas complicações, até pior do que antes. Uma vez, eu levei a minha irmã, Deus ela tem essa plano espiritual, tem bastante tempo, eu levei ela lá no Braço, ela fazendo tratamento. E o tratamento era pesado. Ela tinha obsessores pesados. Ela era uma excelente médica, precisava estudar, mas tinha uma medida. Eu levei durante umas 4, 5 semanas. Aí um dia ela virou para mim e falou assim, eu não vou mais não. Eu falei, por quê? Uma amiga minha falou que se eu ficar indo lá no Braço, e depois que eu curar, que eu ficar melhor, o Braço vai me comprar mais. Não vai mais, não. Fique em casa. Você acredita na sua vida? Não fique em casa. A situação dela foi falta de caridade minha? Não. Ela, em vez de continuar buscando o caminho que ela estava buscando, todo o trabalho que eu tinha para buscá-lo, ela morava muito longe de levar, chegava em casa numa hora da madrugada, falei, nossa, tinha um tratamento, era uma coisa. E ela não aceitou isso. Ela escutou a amiga dela que nunca foi no centro espírita. Porque quando nós buscamos o Evangelho, nós estamos na dificuldade. Buscamos o Evangelho, buscamos uma casa espírita, buscamos uma igreja onde a gente possa ser atendido. A nossa vida melhora, nós precisamos continuar. Nós não podemos parar e cair em lugar comum.
Nós não podemos voltar lá atrás de onde que a gente começou. Caramba, eu estou legal, eu vou voltar lá atrás. A mesma coisa, a gente tem um exemplo de saúde, né? A gente tem lá, está bebendo, usando muito cigarro, bebendo, toma um derrame cerebral, AVC. A gente cai, nossa, fui lá no hospital, a família rezou, todo mundo ajudou, os espíritos ajudaram. Aí a pessoa vai lá de novo, os amigos, beber, aí ela cai de novo no segundo derrame. Aí a família ajuda, a espiritualidade ajuda, então vamos ajudar, vamos ajudar. Aí a pessoa cai no terceiro derrame, e isso aí é motivo para desencarnar. Quer dizer, tantas vezes foi falado, tantas vezes foi ajudado, tantas vezes foi instruído, houve várias oportunidades, mas não foi assim a oportunidade que foi dada. Né? A mesma coisa é o nosso espírito, a nossa mente. Quando a gente começa a colocar muita coisa na cabeça, nós vamos juntando vermes espirituais na nossa casa. A gente não quer levar o bom alimento para o nosso lar, nós não queremos nos alimentar bem, nós precisamos também alimentar o nosso espírito de coisas boas. Se nós damos para os nossos filhos, filhas, o melhor alimento que existe, vamos dar para os nossos filhos e filhas o melhor alimento que existe a nível espiritual. Não dói, faz um bem danado. Né? Então a gente precisa entender, porque ele volta. Se nós cairmos novamente nas nossas mazelas, ele volta. Aí a gente pensa assim, mas se eu não tiver obsessor, bacana. Se nós viemos para o plano espiritual nessa encarnação sem nenhum obsessor, né? E o obsessor vem de lá de vidas passadas, né? Pode ser 100 anos, 200, 300, 400, 500. O tempo que ele nos encontra não interessa. Pode ser 1000 anos, mas uma hora ele encontra. Aí ele vai cobrar da gente aquilo que nós deixamos lá atrás com ele. Alguma coisa que nós não fizemos que não foi boa. Mas, aqui, nesse plano encarnado, nós também os adquirimos. Através dos nossos pensamentos. Porque, em vez de nós procurarmos os melhores lugares, nós procuramos os piores lugares. E é ali que nós encontramos com eles. Bom, então vai. Ele vai lá para a casa de onde que ele saiu, não é? Saiu de lá, belezinha, ele vai e volta. Volta lá para casa. E leva consigo outros 7 piores do que ele. Leva consigo outros 7 piores do que ele. A condição daquela pessoa que está obsidiada, passou a ser obsidiada novamente, é tão ruim mentalmente, que ele levou outros espíritos que foram lá e se agradaram do ambiente e ficaram por lá. Porque a situação piorou. A pessoa, em vez de ter caminhado, ela simplesmente voltou para trás. Foi buscar lá atrás tudo que tinha feito de errado para continuar fazendo errado. Então ele volta com mais espíritos, porque o ambiente estava pronto, propício, bacana, legal, do jeito que eles gostam. E os espíritos ficam ali, manuseando, fazendo gracinha, vendo o que está fazendo, o que está acontecendo, dando alguns tecozinhos na cabeça da pessoa. Opa, vamos fazer uma farra, né? Então os espíritos ficam por ali, porque eles pegam muito na vaidade, pegam muito no egoísmo, na moral baixa. Nós temos os caminhos certos. Quando nós nascemos, nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Não sabemos? Pega uma criancinha de 3 anos aí que ela sabe o que é bom e o que é ruim. Mas aí nós muitas vezes optamos pela parte ruim. Não tem aquela história do lobo bom e do lobo ruim, que o discípulo pergunta, eu não sei a história direitinho, mas é mais ou menos assim, o discípulo pergunta para o mestre, como é que é o mal e o bem? Ele falou assim, o mal e o bem são 2 lobos que estão dentro da gente. Aí ele falou assim, mas mestre, quem que vence? É uma luta, né? Dentro de nós, de 2 lobos. Eu falei, mas quem que vence? É o lobo que você alimenta. Então, depende qual lobo nós estamos alimentando. E entrando, ficando no ambiente, habitam ali.
habitam, eles não querem ir embora. Eles ficam ali. Porque o ambiente está todo propício. O ambiente está todo arrumadinho para que eles possam fazer o que bem desejam. Bem desejam. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, como surgiram mais 7, tornaram-se 8, o estado desse homem é pior do que da primeira vez. Porque a obsessão dele é complicada. É um estado complicado, que já é uma falange de espíritos que estão ali no seu ambiente doméstico, atrapalhando a sua vida e dos seus. Né? Então, ele fala depois aqui que ai da geração, dessa nova geração, deixa eu achar aqui onde que está lá em Mateus, porque é Mateus que fala isso, né? Que assim acontecerá também esta geração má, que são aqueles que têm entendimento do bem e praticam o mal, né? Isto acontecerá também à geração má. Então, nós temos em Jesus todos os propósitos, todos os ensinamentos, todos os preceitos necessários para que a gente possa viver bem. A gente é proibido de fazer certas coisas na nossa vida? Não. Quando nós semeamos, é livre. Mas quando a gente vai colher, a gente é obrigado. Então, nós somos livres. Nós temos livre-arbítrio, nós podemos fazer o que nós queremos. Podemos pensar o que nós queremos. Mas nós temos que ter muito cuidado com o que nós pensamos. Que o pensamento é igual uma pedra tirada. Depois que você joga a pedra no seu inimigo, você não consegue correr lá na frente e ficar na frente dela para proteger seu inimigo. A pedra já foi. Né? Então, o pensamento é muito complicado. A gente precisa cuidar do nosso pensamento para que as coisas não saiam, não cresçam, não se transformem numa fonte de alimentação espiritual para esses espíritos. Para que a gente não possa arrastar para dentro da nossa casa esses vermes espirituais que vão crescer dentro do nosso lar e que nos vão fazer muito mal. Bom, para falar sobre essa situação aqui, eu trouxe lá no Livro dos Espíritos a pergunta 459, né? Porque eu estou falando, então vamos ver o que os espíritos estão dizendo para a gente com relação a essa influência dos espíritos na nossa vida. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Pergunta 459. Muito mais do que imaginais. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. São eles que vos dirigem. Ele está falando aqui no contexto geral, né? Espíritos bons, espíritos inferiores, espíritos maus. Então, eles nos dirigem, muitas vezes eles nos dirigem. Mas, para seguir mais um pouquinho ali para frente, nós vamos para a pergunta 463. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso que vem no nosso pensamento. É exato? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, se nós estamos numa condição e chega até nós um pensamento, e a gente fala assim, puxa, esse pensamento não é meu, eu fui sugerido, né? Então, vamos analisar esse pensamento. O que eu vou conseguir com isso? Isso vai ser bom? Vai trazer bons frutos? Ótimo. Isso não vai ser bom? Vai trazer maus frutos? Não. Então, nós conseguimos discernir porque o espírito bom vai nos dar bons pensamentos. O espírito inferior ou mau, ele vai nos dar maus pensamentos. O inferior, ele pode também nos dar bons pensamentos. Mas a gente tem que ver a categoria desse pensamento, que tipo de expressão que ele quer passar para a gente. Né? Porque existem muitos espíritos inferiores que não são maus. Não é? Então a gente precisa ter cuidado com isso. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos
nos induzem ao mal, para que sofrais como eles sofrem. Para que sofrais como eles sofrem. E isso lhe diminui os sofrimentos? Não. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Então, isso aí é papel de espírito mau, não é? Aí vai lá buscar a nossa vaidade, buscar a nossa inveja, o nosso rancor, o nosso ódio, porque nós estamos carregando uma nuvenzinha cinza por onde a gente anda. A gente está andando, tem uma nuvenzinha cinza, aí tem que ter cuidado para não ter uns raiozinhos, não ter umas gotinhas de chuva, né? Umas tempestadezinhas, e a nossa nuvenzinha cinza, ela vai por onde que a gente anda. Alegoricamente falando, né, gente? Porque os nossos pensamentos que fazem com que toda a nossa aflição, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades se expandam e sejam captadas. Quando os espíritos bons estão próximos de nós, eles estão nos induzindo para os melhores caminhos. Mas muitas vezes a gente não escuta, porque a gente tem uma vaidadezinha tola. Às vezes o espírito fala assim: olha a vizinha, que você odeia, que você tem maior rancor dela, maior ódio. Aproveita, ela está saindo, vai lá e dá um bom dia para ela. Eu? Gente, de onde que eu tirei isso? Vou dar bom dia para ela? Você está louco. Aí passa o outro lá, né? Aquela historinha do capetinho, do anjinho, né? Pois é, xinga ela, lá, ela está aí lá da rua, ela está olhando para você, quer te xingar, xinga também. Aí a gente vai escutar quem? Se eu tratá-la bem, dando para ela um bom dia, com um sorriso, com alegria, é capaz ela olhar para mim e falar assim: besta, né? Mas no outro dia eu vou dar bom dia para ela. Ela vai falar: bobo. No outro dia eu vou dar bom dia. Ela vai olhar para mim e falar assim: não aguento mais, vou dar bom dia para ele, porque eu já não estou aguentando mais, todo dia ele me dá bom dia. Até que surja uma amizade novamente, né? Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que nós estamos escutando. 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os nossos desejos para com eles, né, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Jesus falava assim: não se esconde de Deus o que se esconde dos homens. O que é isso? O nosso pensamento. Quando a gente já tem uma intenção má, aí um espírito vai querer que a gente faça alguma coisa má. Quando nós temos um pensamento bom, aí os bons espíritos, nosso anjo da guarda querido, vai nos ajudar a concretizarmos aquele pensamento bom. Por isso que muitas vezes os espíritos nos pegam pela nossa vaidade. Na nossa vaidade. Né? 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Aí agora os espíritos ensinam para a gente por qual meio nós vamos neutralizar essa influência desses maus espíritos. E a primeira resposta aqui é bem simples, né? Praticando o bem. A primeira, praticando o bem. E pondo em Deus toda a vossa confiança. Se a gente está praticando bem, nós estamos colocando em Deus toda a nossa confiança. Porque Jesus falava assim: tudo que fazeis aos pequeninos, é a mim que fazeis. Esse pequeninos, Jesus não quis dizer criancinha. Ele quis dizer aqueles espíritos que são menores, que estão abaixo de determinado nível, ou aqueles que estão precisando mais de nós, que a gente pode ajudar. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E se nós formos os escolhidos, nós vamos atender aos pedidos de Jesus.
e essa confiança em Deus, nós vamos repelir a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Alguém já leu o livro Libertação, do André Luiz? Já? Não? Ninguém? Leiam. Leiam. Muito bom. É um livro muito bom, maravilhoso. Ele fala muito de obsessão, de pessoas obsidiadas, de situações terríveis de obsessão, que só mesmo com muita ajuda, com muito entendimento, com muita busca de Jesus, com muita busca de ensinamento, que se consegue se libertar dos espíritos inferiores e dos espíritos maus. Porque existem muitos espíritos que eles fazem parte de um determinado grupo, e esse grupo é muito organizado. E para que a gente possa cortar essa organização, nós precisamos ter Jesus por perto. O tempo todo, a todo tempo. Por isso que às vezes é recomendado em algumas orientações espirituais, preces no lar. Preces, o dia todo. O que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, olha que interessante, a coisa não é só aqui. Aí vai atingir o corpo todo. Porque os espíritos inferiores, eles nos atingem no nosso plexo solar, ou gástrico. Né? Quem já pegou alguma influenciação por aí, quando a gente passa em determinados lugares, às vezes a gente está passando num lugar assim, a gente... que dor no estômago. Meu Deus, a cabeça fica assim meio estranha. Nossa, que dor no estômago. Aí a gente faz uma prece, né? Pede ajuda para nós, pede ajuda para quem, né? E a gente continua o nosso caminho. E quando a gente passa num lugar que existem espíritos bons, a gente sente uma vibração gostosa, a cabeça fica boa, né? De vez em quando ela cresce demais, então ela fica menorzinha, mas é muito bom, né? Isso está lá no Livro dos Médiuns. Um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é imposição. É imposição, eles dão ordens e querem ser obedecidos. Aquela influência que a gente recebe, vai lá, xinga sua vizinha. Os bons nunca se impõem, dão conselhos, e se não são atendidos, retiram-se. Dão conselhos e não são atendidos, retiram-se. Resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, fadigante e muitas vezes desagradável. Causa da obsessão. Do mesmo modo que desculpe, isso está no que é o Espiritismo. A outra aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. Do mesmo modo que as doenças resultam nas imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. Existem 3 graus de obsessão. O primeiro grau é a obsessão simples. Ação inoportuna e desagradável em que um espírito se agarra à pessoa, com tenacidade, causando mal-estar generalizado. Né? Então não é legal quando você está perto de um espírito assim. Né? Ele não vai trazer boas vibrações para a gente, vai trazer mal-estar. Fascinação é uma ilusão produzida produzida diretamente na mente do obsidiado, uma ilusão, ideias fixas, imagens hipnotizantes,
mágoas, fantasias. Nessa situação, o obsessor é ardiloso e hipócrita, simulando falsa virtude. Isso aqui é quando chega naquele estágio assim que a pessoa já começa a confundir uma coisa com a outra, né? Se mistura as coisas, fica no mundo de ilusão. Não sei se é eu que estou pensando, se é eu que estou falando, tem alguém falando na minha cabeça, não sei se eu estou escutando. E o pior de todos, a subjugação. Hoje o termo é usado é subjugação, mas antigamente usava-se possessão. No Espiritismo nós usamos subjugação. É uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que sofre e o faz agir a seu mau grado. Essa aqui é a pior. Quando chega nesse estágio, é porque nós estamos precisando de muita ajuda. Muita ajuda. Né? E a gente fala assim, algumas igrejas, que o demônio, o Satanás, não sei o quê. Nós sabemos que são espíritos ruins, que nos obsidiam. Nos obsidiam por causa de outros espíritos ou por nossa causa mesmo. Ou nós plantamos essa condição, ou isso nós já trouxemos, nós estamos trazendo, cativando isto nessa nossa vida atual. Fatores predisponentes. Tendências instintivas, lesões espirituais, imperfeições morais, estrutura psicológica da pessoa, educação familiar, influência do meio social. Influência do meio social. Por isso que a gente costuma falar assim, médium, cuidado onde você está andando. Mas não é o médium que é estudado aqui da casa, né? Nós somos médiuns e estamos na rua assim para tudo quanto é canto aí, e cuidado onde nós estamos andando. Porque o médium aqui da casa, estudado, trabalhado, participa da reunião, ele sabe como agir. Mas nós que temos mediunidade, mas não sabemos como agir, nós temos que ter cuidado onde nós estamos andando. Lesões espirituais, alterações da atividade mental, né? Esquizofrenia, alguns casos assim, dessensibilização de pontos específicos do espírito, desarmonia, chakra, seguida de lesões que refletem no corpo físico, desarmonia no chakra, dessensibilização do chakra, isso vai causar doenças no corpo. Malformação congênita, distúrbios hormonais. A alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, que eu falei lá atrás, coisas lá do passado, a se refletirem na veste carnal. No nosso perispírito vão refletir na nossa veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias. Nós conseguimos consertar isso tudo? Conseguimos. Através de quê? Estudo de Jesus, de culto no lar, de trabalhar numa casa espírita, de trabalhar lá na igreja, de ajudar o padre, de ajudar o pastor, de fazer com que o nome de Jesus cresça cada vez mais, de participarmos da regeneração do planeta que está chegando aí, né? Apesar que nós já estamos nele. E as imperfeições morais são comportamentos contrários à lei de Deus, o interesse pessoal, o apego das coisas materiais, o egoísmo, o orgulho, a sensualidade, são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir. Gente, as imperfeições morais, estou acabando já de ler, tá? Porque ler, né? Eu não gosto muito de ficar lendo não, mas essa parte aqui é legal. Imperfeições morais, já falei. Estrutura psicológica. Pessoas que revelam imaturidade da personalidade. Indivíduos portadores de neuroses e psicoses, fobias. Criaturas reprimidas, completamente inseguras. Personalidades autoritárias, egoísticas,
vaidosas, mentirosas, submissas. O caminho é complicado, né? Educação familiar. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exercem. Os pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Alguma dúvida? Tipos de obsessão. Agora é interessante essa parte aqui, né? Porque esses tipos de obsessões aqui, a gente encontra muito por aí na nossa vida, no nosso dia a dia, né? De encarnado para encarnado. Obsessão de encarnado para encarnado. Uma pessoa exerce controle sobre a outra, seja por ciúme, inveja ou outro sentimento. Como é que chama aquela perseguição que tem na internet, que a pessoa fica perseguindo hoje? Stalker, né? Stalker, né? Já mudou de nome. De desencarnado para desencarnado. Espíritos desencarnados podem se influenciar negativamente. Lá no livro Libertação tem isso. Tem essa parte aqui, desencarnado para desencarnado. Com alguns se impondo a outros e controlando-lhes as vontades. Leiam o livro que vocês acharão essa parte lá. De encarnado para desencarnado. A pessoa encarnada se apega demais a espíritos desencarnados, causando-lhes sofrimento e impedindo seu progresso. Vou fazer uma perguntinha aqui, não me xinguem. Alguém aqui já pediu para alguém da família que desencarnou assim: me ajuda naquilo que preciso fazer? Me ajuda lá na escola. Achei uma só? Só uma? Me ajuda lá na escola. A minha cunhada um dia virou para a mãe dela e falou assim: mãe, eu pedi minha chave, mãe, me ajuda, onde que ela está? Falei: menino, pelo amor de Deus, deixa sua mãe quieta, para de pedir coisa para sua mãe, peça para Jesus, até a chave, pede para Jesus, esquece a sua mãe, não perturbe a sua mãe. De desencarnado para encarnado. O espírito desencarnado influencia a pessoa encarnada, causando-lhe problemas e dificuldades. Foi o que nós falamos no tema que nós estamos expondo, né? O obsidiado, ele segue o obsessor segue o obsidiado para todos os caminhos por onde ele vai. Mas eu costumo falar, eu não sei se eu estou muito certo, mas é meu pensamento através daquilo que eu estudo, que o obsessor, ele é um amigo que a gente tem. Por mais que às vezes ele nos traga transtornos, mas ele está nos ajudando a progredir. Não é? Ele está nos ajudando a progredir. Por quê? Se a gente está lá em cima de um prédio para pular, e uma pessoa lá de baixo fala assim: ô irmão, não pula não, você vai morrer. Aí aquela pessoa fala, sobe lá, desce a gente lá de cima, não, vem, te dou a mão, desce. É como se fosse um obsidiado. Ele está nos perturbando, né, atrapalhando a nossa vida, mas nós temos a oportunidade de melhorar, porque nós vamos ajudá-lo a descer lá de cima do prédio. Nós vamos ajudá-lo a melhorar. Ele vai ficar melhor com a nossa melhoria. O mínimo que ele pode fazer é desaparecer e nunca mais voltar, como acontece lá na parábola. Mas se ele ficar ali escutando, uma hora ele vai falar assim: gostei, vou ficar por aqui. Vocês, não sei se vocês sabem, mas uma reunião de desobsessão pode levar 5 anos, 6 anos para conseguirmos convencer um espírito a mudar. A gente às vezes leva muito tempo para conseguir fazer um espírito mudar, mas é espírito bem complicado mesmo. Mas a gente consegue, porque nós temos o quê nas mãos? Evangelho. Aí nós conseguimos. Então, nós podemos ajudar o nosso obsessor a caminhar, a se sentir melhor, a tirar dele aquilo tudo que ele está carregando, e ele não vai trazer aquilo para a nossa casa mais. Nossa, está acabando o tempo. Obsessão recíproca. 2 ou mais espíritos podem estar envolvidos numa relação obsessiva, influenciando-se mutuamente.
Está lá no livro Libertação. Autoobsessão. A pessoa se influencia negativamente com pensamentos e sentimentos que a levam a sofrer e a prejudicar-se. Não tem casos assim? Que a pessoa se acha, né? Egocêntrico, né? Todo egoísta, todo vaidoso, e a pessoa começa acabando se perturbando. Sim, também. Acaba criando mais problema para ela mesma. A cada passo, mais problemas vão aparecendo. Agora, para encerrar, vai dar um tempinho aqui, eu queria passar para vocês uma oração maravilhosa. Por quê? A gente costuma fazer uma oração quando a gente sente que está sendo mal influenciado, que a coisa não está andando, que está complicada. A gente faz oração para a gente, né? Oh, meu Deus, cuida de mim, né? Tira de mim esse ser aqui que está me perturbando. Não aguento mais, me ajuda, né? Preciso da sua ajuda. A gente puxa a oração sempre para a gente, né? O espírito Cúbio, que era o instrutor do André Luiz, lá no livro Libertação, ele faz uma oração assim. Olhem que interessante. Senhor Jesus, não é muito grande não, até lá para as 10h30 consigo acabar, tá, gente? Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte, ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendemos uma súplica em favor dos que administram. Não é assim? Há muitos que rogam pelos fracos para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Cadê o restante aqui, gente? Perdi. Tá aqui. Esse celular meu eu vou te contar, precisando trocar. Se salvas, em verdade, as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. A lei de Deus é para todos. Não menoscabaste a jactância dos doutores e conversaste amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Não condenastes os afortunados, e sim abençoaste-lhes as obras úteis. Em casa de Simão, o fariseu orgulhoso, não desprezaste a mulher transviada. Ajudaste com as fraternas mãos, não desamparaste os malfeitores. Aceitaste a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, o mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoar-nos uns aos outros? Acende em nós a claridade do entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades
daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo. Não nos deixe sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Aí ele fala assim para encerrar: Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiaste os que não creram em ti. Protegeste os que te não compreenderam. Ressurgiste para os discípulos que te fugiram. Legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dádivas mãos aos que nos não entendem mais? Essa oração ele fez porque tinha uma mulher que ela era muito obsedada. Ela estava morrendo, eles estavam tirando, um grupo de espíritos, estavam tirando dela toda a condição de vida. O processo era para que ela desencarnasse. E Cúbio, o instrutor Cúbio, ele faz essa prece justamente naquele momento que ele pede a um dos obsessores que tinha se transformado, ele pede a ele que se ele pudesse fazer uma oração para aqueles obsessores que estavam sugando da mulher toda a vida que ela ainda tinha. Aí ele faz essa oração não para a mulher que estava sendo obsidiada. Essa oração ele fez para os obsessores. Quando a gente está numa situação difícil e a gente busca amparo superior, a gente costuma fazer aquilo que Jesus nos ensinou na prece, né? Pedi e obtereis, buscai e achareis, e a porta se vos abrirá. Não é assim? Então, quando a gente está numa prece, a gente se liga muito naquele pedir. A gente pede muito, não pede? A nossa lista de pedido para Deus e para Jesus é enorme, né? Lá, faltando umas 4, 5 linhas, a gente dá graça. A gente dá graça, né? E lá no finalzinho, na última frase, a gente agradece. Mas o nosso pedido é grande para Jesus. Mas o nosso pedido é muito egoísta. Porque a gente quer para a nossa família, para o nosso filho, para a nossa esposa, para a nossa filha, para o nosso marido. A gente quer concentrar todas as energias magníficas, maravilhosas, poderosas de Deus no nosso ambiente. Mas aí Deus, Ele quer que nós nos coloquemos na condição de servo fiel dEle. Servo fiel dEle. Tem uma passagem rapidinha que eu vou falar aqui, que foi quando Jesus mandou os 72 discípulos irem nos povoados, pregarem o evangelho e fazerem curas. E Jesus falou: quando chegarem numa casa, fiquem ali, comam o que derem, bebam o que derem e preguem o evangelho por ali e façam as curas. Rapidinho, falando assim, rapidinho por causa do tempo. Então, os 72 discípulos voltaram maravilhados. Eles voltaram, né, loucos de alegria, né? Senhor, fizemos tudo. Puxa, eu curei cego, preguei o evangelho e tal. Foi falando. Nossa, eu estou muito feliz. Aí Jesus falou com eles assim: não vos alegreis por aquilo que fizeste. Alegrei-vos porque vocês estão escrevendo o vosso nome no reino de Deus. Então, quando a gente tem evangelho, o André Luiz falava, gente, uma semana de evangelho, a gente pode fazer muita coisa. Então, se nós temos evangelho, se nós conhecemos a Bíblia, se nós temos uma Bíblia lá em casa aberta em cima do buffet, de algum lugar da mesa, vamos ler a Bíblia. Porque mesmo a gente lendo, a gente está julgando isso no nosso pensamento.
e o nosso pensamento está se expandindo. Lembra do culto no lar? Acende-se uma luz na nossa casa, essa luz se expande, vai para toda a vizinhança. A luz se expande. Então, se nós temos Evangelho, se nós temos Jesus, o que nós precisamos fazer? Aquilo que Paulo pediu para a gente fazer: caridade, servir. Mas não é pegar uma cesta de 20 quilos, botar na cesta, nas costas e subir um morro enorme para levar a cesta lá em cima. É fazer caridade em todos os níveis, principalmente conosco mesmo. Começando na nossa casa. Na nossa casa, vamos começar aqui, né? Começamos na nossa casa, para que esses espíritos não a habitem. Depois nós vamos continuar com a nossa família, depois com os nossos vizinhos, com o nosso bairro, com a nossa sociedade, enfim, por onde nós pudermos passar. Porque nós vamos ser bem recebidos, porque nós vamos levar Jesus. E por mais que algumas pessoas não queiram a ajuda, nós continuamos insistindo. Nós continuamos insistindo. Quem falou isso não fui eu, foi Jordano Bruno, há muito tempo, lá para 1200 alguma coisa. Então, mesmo que as pessoas não querem ajuda, nós precisamos continuar ajudando. Porque essa é a transformação moral que nós vamos cativar dentro de nós mesmos e com as pessoas que convivem conosco, independente de quem elas sejam. Jesus não escolheu ninguém para ajudar. Ele foi e serviu. Muita paz para todos, que Jesus abençoe, que possamos ter uma semana linda, maravilhosa, com Jesus nos nossos lares, no nosso coração e com todas as pessoas que nós possamos circundar. Muita paz e muita luz. Agradecemos a nosso irmão Voinier, né, pela condição dos trabalhos, pela explanação, né? Espero que todos possam ter absorvido bem tudo que foi dito, porque a obsessão está aí à espreita, esperando só o vacilo nosso, né? São muitos obsessores, tanto desencarnados quanto encarnados também, né? Às vezes a gente depara com pessoas que nos tira do sério, às vezes. Então, tudo isso vai depender de como a gente se comporta, como a gente se mantém em oração, né? E como a gente pratica o amor ao próximo e a nós mesmos, né? Que a gente tem que se amar para saber amar o próximo. Se a gente não se amar, como que vai amar alguém? Então, tudo é muito importante. A harmonia interior é que vai nos salvar de qualquer obsessão. Nós vamos fazer a prece final, e assim que terminarmos a prece, aqueles que quiserem tomar o passe, é só se organizar em fila aqui à direita. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedir ao Divino Mestre que nos fortaleça para que possamos saber praticar o amor a cada dia, para que a gente possa estar sempre auxiliando aqueles que estão próximos a nós, buscando sempre a paz e a harmonia, buscando sempre fazer o bem, seja a quem ou ao que for, tanto para a natureza quanto para os animais e principalmente para outros seres humanos. Que possamos estar cada dia melhores, crescendo no amor, aproximando um pouco de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de paz. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido.
Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Uma boa noite a todos e que a paz esteja em todos os corações.